Hey Jude. Um ano que simboliza todo um século. 1968 ficou cristalizado na memória de muitas gerações. Em várias partes do mundo, multidões se mobilizaram. Fosse em busca de justiça, liberdade, paz ou igualdade, não faltavam motivos para lutar e para sonhar. O período também foi de repressão e violência, mas mesmo em meio a tantas turbulências e desafios, alguns ousaram seguir em frente e dar início a trajetórias que viriam a honrar e justificar o empenho dos pioneiros. Em março de 1968, começa a funcionar o primeiro programa de pós-graduação em extensão rural do Brasil, na então Universidade Estadual de Minas Gerais, atual Federal de Viçosa. Desde que eu entrei nessa universidade como estudante em 57, já existia um espírito muito grande. E aqui nós tínhamos uma influência enorme da extensão rural. E nós tínhamos aqui um representante de extensão, o saudoso Dr. Luciano, através de um projeto da FAO, que era do Escritório Técnico de Agricultura. Aqui era o projeto 37. Em 1960, que eu me formei, isso já vai, eu fui uma dessas pessoas que fez esse curso. E me enganjei na extensão rural. Passaram alguns tempos, nós viemos aqui para a universidade e entrei aqui no Centro de Ensino de Extensão para dar aula de extensão rural. Era um curso intensivo de 3 meses por aí e a gente usava todas as instalações da universidade, com demonstrações para os agricultores, etc. Foi construído esse prédio, Centro de Ensino de Extensão. Isso aí foi criando uma massa muito crítica. Se instalasse um curso de mestrado em extensão rural. Com a ajuda, então, da FAO, através do Juan Dias Bordenave, acabou sendo instalado aqui no Departamento de Economia Rural. Tudo começou aí, não é? O programa foi um dos objetivos do Projeto Purdue. O famoso convênio com a Universidade Norte-Americana alavancou a pesquisa e alçou a UFV a um novo patamar. A relação da instituição com a extensão rural era bem mais antiga. Desde 1929, já sediava o mais tradicional evento da extensão rural brasileira, a Semana do Fazendeiro. Com o surgimento da pós-graduação, a UFV viria a confirmar sua condição de excelência na produção e difusão do conhecimento nesta área. E o tripé ensino, pesquisa e extensão, talvez em termos de extensão, seja uma das universidades brasileiras que mais se preocupou com isso. A extensão rural é essencialmente prática. Ela se preocupa em fazer uma ponte entre a universidade e o campo, trazer experiências do campo para a própria universidade. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o ensino e não se preocupa muito em fazer com que esse ensino, através de técnicas, se transforme em práticas que venham realmente dar lucro e que venham fazer com que o homem do campo seja beneficiado com o que se estuda aqui. A minha pesquisa foi influência do rádio na difusão de tecnologia. Em 5 décadas de existência, o programa produziu intensamente. Até 2017, foram apresentadas 526 dissertações de mestrado. O doutorado, que começou em 2012, teve 12 teses defendidas. Interdisciplinar desde as origens, a pós-graduação em extensão rural oferece aos estudantes um abrangente conjunto de possibilidades de estudo. O programa de pós-graduação em extensão rural, ele atrai estudantes das mais diversas áreas do conhecimento. Ciências humanas, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas e até ciências exatas. Então a gente tem estudantes aí com formação na área de sociologia, agronomia, comunicação, cooperativismo, história, direito. Então é um curso bastante interdisciplinar. A gente percebe que muitos vão para a academia, se tornam professores, né, das mais diversas universidades do país. Outros, que no caso do mestrado, vão fazer doutorado também em outras áreas. A gente tem também estudantes que vêm de instituições públicas, como Emater, Incapé, enfim, ligados à extensão rural. E também temos também estudantes trabalhando com ONGs, movimentos sociais e tal. O perfil do nosso egresso é o mais diverso possível. Então o programa ele sempre foi muito rápido em incorporar, né, como tema de pesquisa, como problemática de pesquisa, os problemas sociais, né? Então a gente vê, analisando essas décadas, quando que entra movimento social, como que entra, né, a mulher no meio rural, os problemas
né, raciais, étnicos, problemas de identidade. O programa ele tem mudado aí o seu perfil, mantendo, né, o que seria extensão rural, mas sempre se modernizando. Então, quando a gente fala 50 anos, eu acho legal não criar essa imagem de programa velho, de cristalizado, né, ou que não tenha se modernizado. Então, o programa tem sido muito plástico nisso. Com uma área de concentração e 2 linhas de pesquisa, o programa tem hoje 13 professores. Conta ainda com quase 60 estudantes matriculados em mestrado e doutorado, muitos deles vindos do exterior, numa demonstração da projeção internacional que conquistou. Eu graduei na França de agronomia e já fiz intercâmbio durante minha formação lá com o programa Barra Fagri, então já fiz 2 estágios no Brasil. Aí eu queria voltar no Brasil, mas com um programa que seja menos técnico, como é a agronomia, e esse programa é bem justamente o que queria fazer, que é interdisciplinar. E também uma outra coisa, porque que veio nesse programa, que ele é bem aberto para estrangeiros, que não todos os programas estão abertos assim. Meu projeto é mais envolvido com a agroecologia, o papel que ela tem sobre a criação das técnicas pelos próprios agricultores. Eu acho bem interessante por ter esse olhar diferente sobre o rural. A diversidade de idiomas e perspectivas teóricas faz parte do próprio DNA do programa, democrático desde as origens. A presença de mulheres já nas primeiras turmas, numa época de exclusão e de poucas oportunidades para elas na sociedade, chama a atenção. Por que eu escolhi? Por causa da relação com a economia doméstica. Por exemplo, eu fazia questão de fazer a minha pós-graduação em extensão rural, mas desde que a minha tese fosse na área que eu ensinava, que era habitação. Então eu tinha habitação rural, habitação urbana, então tinha muita relação com a extensão rural. Foi uma dificuldade muito grande, todo o desenvolvimento da universidade era para a parte agrária. Eu acho que nós éramos 2, uma professora do Sul e eu. Os professores eram professores de fora, né? Metodologia da pesquisa era americano. Tinha de comunicação, acho que de Costa Rica. Depois que os professores, principalmente da área de economia rural, aí foram fazendo mestrado, doutorado, fez um corpo técnico, né, específico, desenvolvido dentro da universidade. Mas antes nós sofremos com a pós-graduação, de inglês, em espanhol. A gente está formando, já tinha jeito de trabalhar, sabe? Hoje em dia tem que batalhar mais, né? 50 anos de sucesso são o resultado da dedicação de professores, técnicos administrativos e estudantes, que com seu trabalho vêm contribuindo para o desenvolvimento da ciência e da agricultura no Brasil. Uma história que marca a própria essência da Universidade Federal de Viçosa. A cada estudo que publica, o programa de pós-graduação em extensão rural semeia a esperança de novos rumos e de um futuro mais próspero e justo, não somente no campo, mas também em todo o país.